Se alguém ficar sabendo disso, eu mato você. Desde que foi fundada, a pequena cidade Shadyside nunca foi um bom lugar para morar. Enquanto a cidade vizinha Sunnyvale é rica e segura, Shadyside é conhecida como a capital do assassinato. O mais bizarro é que aleatoriamente um morador recebe uma maldição e inicia uma trilha de sangue sem explicações. Diz a lenda que tudo isso acontece porque a cidade foi amaldiçoada por uma bruxa no passado. Hoje você vai ver todos os filmes da franquia Rua do Medo em um único vídeo. O filme começa num shopping que está fechando, os funcionários estão se arrumando para ir embora, aquela felicidade, bateu o ponto e ir embora dormir, você sabe como funciona. E a gente tem ali a Robin de Stranger Things, e ela tá ali, legal, e tem esse amigo dela que também tá se arrumando para ir embora, eles estão fechando as suas lojas, até que por um momento ele sai rapidinho, o amigo dela fala que vai buscar um negócio, ela fica ali sozinha por um certo momento, até que do nada, um cara com uma máscara ataca ela e acaba matando a coitada. Mas a Robin consegue tirar a máscara do cara e plot twist, era o amigo dela. Não era muito surpresa, na verdade, né? Porque todo mundo sabia que só tinha os dois ali. Então se um morreu e o outro matou, quem que é o assassino? É o outro. E o mais bizarro é que não tem nenhum segurança no shopping, né? O shopping fechando ali, não tem nenhum segurança pra ajudar. Se alguém quisesse fazer o desafio do Everson Zóio de passar a noite no shopping fechado, ia conseguir bem de boa, porque não tem nenhum segurança ali cuidando, nem fazendo nada. Quem chega é a polícia, que chega lá no lugar e mete capa no cara e pronto, tudo resolvido, né? Certo? Errado. Conhecemos a Dina e seu irmão Josh. O Josh é um nerd, sim. Essa é a descrição dele, é tudo que você precisa saber sobre o cara. Ele é nerd, aquele gordinho do computador. Ele é tão nerd que quando vê uma menina ele fica fazendo códigos de jogos. Uau. Acima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, start. Já a Dina é uma adolescente emburrada que só fica no TikTok e tal, e ela terminou com a sua namorada, a Sam, que se mudou para a cidade vizinha, Sunnyvale, que, como eu já disse, é a cidade perfeita. Lá todo mundo é feliz, todos os moradores têm a vida dos sonhos. Já Shadyside é uma cidade pobre, violenta, vagabunda, feia, é uma cidade amaldiçoada igual São Paulo. Dizem a lenda que a cidade é tão ruim porque ela recebeu uma maldição de uma bruxa chamada Sarah Fear, que amaldiçoou a cidade muito anos e anos atrás. Então a Dina fica triste, né? Porque além de terminar com a Sam foi pro lado bom, isso que é pior. O pior não é nem terminar com a pessoa, é ver a pessoa que você terminou melhor que você. E existe uma certa treta da cidade, uma contra a outra. A cidade de Sunnyvale odeia a cidade de Shadyside, a cidade de Shadyside odeia Sunnyvale, e etc, etc. E daí tem um jogo onde as duas escolas se enfrentam ali, e o capitão do time de Sunnyvale começa a seguir o ônibus de Shadyside. E daí a galera vê e fala, meu Deus, olha, tá seguindo a gente, vamos atacar. É suco no carro do cara. E quando a Dina vai atacar, ela começa a passar mal e acaba atacando o barril de suco no carro do cara, causando um acidente onde o cara bate o carro no meio do mato. A Sam sai do carro cheio de sangue, com a mão sangrando, e bota a mão na terra, sai com a mão sangrando, cheio de sangue. Não, tá sangrando, vai ter o quê? Mas enfim, ela acaba colocando a mão na terra e tendo uma visão muito louca. Na hora da Sam, fiquei irritado porque a Dina jogou um barril no carro dele. Com isso, ele bateu o carro e a namorada dele foi pro hospital. Ou seja, o cara tá certo, né? Será que o cara tá errado de ficar puto? Acho que não. Todo mundo vai para casa e alguém começa a observar a Dina e ela fica preocupada, né? Porque eu não preciso ficar me explicando aqui, né, galera? Você vê um cara mascarado na sua janela, óbvio que você vai ter medo. Mas isso não ia acontecer se ela tivesse um portão na casa dela, viu? Aqui no Brasil, portãozinho, cachorro, revólver, nada, não tem um bobão ficar observando você. Mas a Dina fica preocupada, pede ajuda dos amigos dela, que estão ali do lado trabalhando de babá. Então a gente conhece a Kate, que é essa menina, e o Simon, que parece que eles são namorados, mas não são namorados, porque o Simon fica falando pro Josh, o gordinho nerd, pegar a Kate, porque ele gosta dela. Então eles não são namorados, ou se eles são, o cara gosta de ver os outros macetar a mulher dele. Mas enfim, a Dina acha que quem está fazendo isso tá observando eles e tal, e tá fazendo essa brincadeira besta, é o namorado da Sam. E
ideia, ela vai lá e fala, vou resolver isso, vou lá no hospital. A Sam toda acabada, toda estourada na cama lá, porque, né, tá passando mal e tal, porque ela tá no acidente e tal, desculpa, tá falando tal e tal. Mas, enfim, eu tenho um roteiro aqui, mas eu tenho umas partes que eu improviso. Continua a história. A Dina chega no hospital e começa a discutir com a Sam, fala, Sam, seu namorado, ele é um idiota, porque você tá com ele fica lá na minha casa me observando. E a Sam fala que o namorado dela não fez isso, inclusive o namorado dela ficou ali a noite toda sendo um bom namorado, cuidando dela. E a Dina começa uma discussão e fala pra Sam que sair de Sadie foi fácil, só precisou abrir as pernas. E daí o namorado dela faz uma cara tipo realmente essa pessoa abrir as pernas pra ela. O pai é foda. Top cenas, lixo. Por ter saído de Shadeside, Sam, você só precisou abrir as pernas, literalmente, e deixar que Sunny veio. Agora eu tô me sentindo cara, eu tô me sentindo pica-doce. Mas pelo lado bom, esse papo chato dessas duas personagens assim, super desinteressantes acaba porque o namorado de Sam é amassado pelo cara mascarado, né? Ele vai jogar no Vasco. Meu Deus, corta essa parte aí, vai jogar no Vasco. Olha como eu sou descolado. Parece até que eu tô em 2021 ainda. Eles correm pelo hospital pra fugir, mas a Dina, no momento, ela precisa ir no combate mano a mano, corpo a corpo com o cara. E ela sai na mão com ele, os dois vão pro chão. E ela descobre que o assassino é o mesmo. Aquele mesmo que, tecnicamente, morreu no shopping, porque a polícia tinha o matado. Mas, pelo visto, ele tá vivão da Silva. Enquanto isso, o Simon, ele vê uma mendiga gatinha no meio da rua e vai tentar fazer amizade com ela, vai usar aquele charme maroto, e essa mendiga acaba atacando ele, mas por sorte a Dina tinha roubado a arma da polícia algumas cenas antes, porque eles vão na delegacia fazer um boletim de ocorrência, e obviamente igual um filme de terror comum, a polícia não acredita nas crianças, mas ela conseguiu roubar a arma da polícia, porque a polícia é muito competente, e ela pega a arma e mete bala na mendiga, e daí eles percebem que estão mexendo com algo sobrenatural, e daí o gordinho nerd, o Josh, ele, por sorte, ele estuda e ele sabe tudo sobre todos os casos que já aconteceu na cidade. E ele fala que a menina é a filha de uma enfermeira dos anos 70 e essa menina matou várias pessoas e depois, né, você sabe, fez ao contrário de viver. Não vou falar a palavra pro YouTube não quebrar o vídeo, né, não excluir o vídeo, mas ela matou um monte de gente e depois ela mesma, né, você tá entendendo. E isso só é um dos casos. E o motivo dos antigos assassinos voltarem é porque talvez a Sam, quando ela saiu do carro, ela mexeu no túmulo de Sarah Fier, bruxa que amaldiçoou a cidade. Quando ela caiu com uma cheia de sangue, ela pode ter tocado e sido amaldiçoada pela bruxa. Então eles vão lá, tentam arrumar o corpo, mas do nada começa a aparecer assassino de todo canto. Os mais assassinos antigos começam a voltar à vida e aparecer e atacar eles. E eles vão pra escola porque eles vão se planejar e lá eles planejam um plano de explodir os monstros no banheiro. Esse é o plano, mas antes todo mundo molha o biscoito. As meninas se resolvem, se pegam lá, o nerd pega a menina e o Simon descabelha o palhaço. O plano começa e eles conseguem explodir os assassinos e todo mundo fica feliz, mas os assassinos se recuperam, começam a se regenerar e nossos protagonistas chegam à conclusão que os assassinos não querem eles não estão atrás deles, estão atrás de quem? Só da Sam, então é só entregar a menina e oba-oba, é só entregar a Sam e eles não têm nada a ver com isso. E a Dina, carente, fala, não podemos entregar a Sam porque eu a amo, né? Ela, não podemos, ela é nossa amiga, não vamos entregar, e não sei o que lá. Até que eles descobrem, né, o gordinho fala que teve uma sobrevivente, teve uma pessoa que conseguiu fugir dos assassinos. E quem foi? Uma vez rolou um massacre no acampamento e a única menina que sobreviveu foi uma menina lá que morreu, mas por 5 segundos só, depois consigo trazer ela de volta, ela voltar à vida. Então eles conseguem fugir mais uma vez assassinos e vão todos pro mercado, que é onde o Simon trabalha, então ele tem acesso ao mercado, ele vai lá, abre lá o mercado, todo mundo pega o que precisa pro plano, porque lá eles vão fazer o plano que é matar a Sam. O plano é matar ela e reviver ela, porque assim ela vai ter fugido da maldição. A outra parte também é eles pegar o sangue dela e passar neles, porque assim o assassino vai ir atrás deles também e pode usar para distrair eles, e assim ganha mais tempo, porque para ela morrer ela vai ter que tomar vários comprimidos, ou seja, ingerir várias drogas específicas para ela conseguir morrer e voltar à vida. Então vai levar um tempo para ela conseguir fazer isso. E que ideia idiota, meu amigo, de você passar o sangue do alvo em você. Eu nunca que farei isso, nunca, com todo respeito
jeito, mas a Sam, amiga, desculpa, mas se fosse preciso eu até te ajudava a matar a Sam se for preciso. Por conta desse plano burro, a menina e o Simon morrem porque ela passou sangue na camisa, né, pra chamar atenção. Parabéns, conseguiu ser a isca e morreram violentamente. Que coisa idiota. A Sam não consegue morrer com os remédios porque ela fica doidona, chapatona, não consegue tomar, vomita os remédios e daí eles têm que afogar ela pra se salvar. O plano dá certo, todo mundo fica feliz, a Sam e a Dina voltam a conversar e tal, até que um pouquinho depois a Sam e a Dina estão juntas, a Dina vai na cozinha e do nada alguém mete uma faca na costela dela por trás. E quem foi? Foi a Sam. A Sam tá doidona, tá meio endiapada, parece que tem um capeta nela, ela tá muito doida e daí eles percebem que ainda não acabou. E eles vão lá falar com a única sobrevivente do acampamento de 1970 pra ajudar a Sam, que tá com o diabo no rabo. E toda essa história vamos ver no próximo filme, que é Rua do Medo 1978 ou Rua do Medo Parte 2, como você quiser chamar. Rua do Medo Parte 2 que foi lançada exatamente uma semana depois do primeiro, olha que coisa maluca. Eu já vi série ser lançada semanalmente, mas filme lançado semanalmente é a primeira vez, e que ideia é muito louca, mas essa ideia deu muito boa e eu também achei a ideia muito boa e interessante, até porque não são 3 filmes, mas sim uma história muito longa que foi dividida em 3 partes, porque a história realmente é muito longa, é muita coisa pra contar e, na minha opinião, ótima ideia e bem interessante também. O segundo filme começa com os protagonistas falando com a mulher, e daí a mulher fala que pra eles entenderem o que aconteceu, ela tem que contar a história dela, do acampamento, e é onde conhecemos ela, a versão mais jovem, conhecemos alguns personagens desse acampamento. A primeira personagem que conhecemos é a Zig, que é uma menina mirreira, só faz cagada, e um detalhe, sim, ela é a Sadie Sink, que é a Max de Stranger Things. Sim, linda, minha crush, desde que eu tinha 13 anos e nem tinha pelo no saco. Sim, é minha crush, carinho muito especial pela Sadie Sink. Mas enfim, continuando aqui, uma das meninas quer queimar a Zig igual uma bruxa, mas ela é salva pelo monitor Nick Gold. Enquanto a Zig é irresponsável, a sua irmã Cindy é muito responsável e tal, é certinha. E olha uma curiosidade legal sobre essa atriz aí que faz a Cindy. Ela é a menina daquele meme da 10/10, sabe quando fazia aquele meme? 10/10 tá te olhando, não sei o que, colocava a imagem dessa menina, dessa atriz ali. Então olha que curiosidade foda. Continuando ali, a Cindy tem um namorado e tal. Olha que resumo incrível. Ela tem um namorado e top explicações. Já a Zig, ela não tem muitas amigas, muita gente odeia ela, até pelo seu jeito, pela sua personalidade. Uma das amigas da Zig é a enfermeira, e a enfermeira tá muito triste, já que sua filha matou um monte de gente e depois, você já sabe o que aconteceu. Sim, essa mulher é a mãe daquela menina mendiga do primeiro filme. E a menina acabou de se desviver faz pouco tempo, então a enfermeira tá bem triste, tá bem abalada com a perca da filha, e ela tá tentando, a enfermeira tá pesquisando pra ver o que aconteceu com a filha dela, porque a filha dela enlouqueceu do nada, o que aconteceu, qual foi o motivo. E a filha dela é uma menina normal, muito gentil, que do nada, pum, começou a sair matando gente. E a enfermeira conseguiu uma espécie de livro do diabo, porque ela acha que esse foi o motivo da sua filha ficar loucona. Tá tudo bem, até que do nada a enfermeira tenta matar o namorado da Cindy, o Tommy, porque ela fala que o nome dele está escrito lá. Lá aonde? Lá onde tá escrito? Ninguém sabe, esse é um dos mistérios, que você vai descobrir daqui a pouco. A enfermeira é levada pela polícia e os jovens invadem a sala dela para pegar um remédio para ficar chapadão, mas acham o livro da enfermeira, onde tem a casa da bruxa. Uma das protagonistas desse filme é essa menina aí, que me lembra muito a Mary Jane, e eu talvez seja maluca, não sei porque lembra aquela Mary Jane lá, mas na minha cabeça lembra um pouquinho. Tô meio louco? Você acha que lembra um pouco ou não? Enfim, elas vão pro meio do nada, acham a casa da bruxa e uma parede com um monte de nome de assassinos que mataram a gente em Sadie. E o nome de Tommy está escrito na parede, ou seja, ele vai virar um assassino, e ali mesmo ele já vira o assassino e começa um massacre no acampamento. Cindy e sua amiga estão meio que presas nessa caverna da bruxa e acham meio que o coração também de Sadie. Sim, a cidade tem literalmente vida. E se ela já estava presa ali, estava ruim, a coisa fica pior porque a amiga da Cindy, ela quebra o tornozelo e ela fica com a perna bem ruim, e é muito pior a situação
porque pra sair daquela caverna, as duas vão ter que escalar. Nossa, que da hora, é um bom momento pra você estar com o tornozelo quebrado. Já a Zig tá pegando o Nick Code, esse filho da puta, tá beijando a Sadie Sink, toma. Hoje eu conheci a inveja, queria eu ser ator, né, porque você sabe, você que acompanha o canal, sabe da minha teoria, que ator, né, não existe esse negócio de, cara, você tem que ser muito profissional pra você dar um beijo técnico, assim, principalmente numa atriz bonita. E não é beijo técnico, os caras metem ali, faz, nossa, eu nesse momento aí, que dá vontade de ser ator. Assim, de sua amiga, pelo menos, descobriram que a Sarah Fier, antes de morrer, teve sua mão cortada. E elas pensam, e elas chegam a uma conclusão, que talvez esteja certo ou talvez não, que pra acabar com a maldição, tem que juntar a mão e o corpo de Sarah Fier, porque assim acaba a maldição. Então, Zig, Cindy e a amiga delas são as únicas sobreviventes do acampamento. Eram, né, porque a amiga delas morre também. As irmãs saem correndo por suas vidas e cavam um buraco onde é para estar o corpo de Sarah Fier, mas não encontram nada. Vê que ali é o fim da linha. Elas são cercadas pelos assassinos e infelizmente as duas morrem até que o Nick Code aparece e salva a Zig. A Zig, olha aí, a Zig que tá contando essa história pra Dina e pro Josh. E o Nick Code, ele é atualmente o policial da cidade, ou seja, tá tudo conectado. Após descobrir a história, a Dina tenta juntar o corpo e a mão da Sarah Fier pra assim acabar com tudo. Mas assim que ela toca no corpo, ela tem uma visão e do nada ela vai parar no corpo de Sarah Fier. E o terceiro filme é contando a origem da cidade e da Sarah Fier. Dina tem uma visão quando o sangue dela reage com os restos mortais de Sarah Fier, levando-a de volta ao tempo, ao corpo da própria Sarah. Em 1666. 666, sim, número do diabo. E nessa época não existe ainda Shadyside e Sunnyvale, não existe as duas cidades, ainda é só uma vilinha lá pequena. A Sarah vive com o pai e com o irmão Union, num espaço ali onde mais tarde vai se tornar Shadyside e Sunnyvale. Ela e sua amiga e suas amigas vão colher flor na floresta e elas acabam encontrando uma viúva com um livro de magia negra. Sarah acaba lendo uma parte desse livro sem entender o perigo que ela estava fazendo. Após ler o livro, ela sai da casa da viúva e vai falar com seu amigo chamado Solomon Good, isso mesmo, que é um antepassado do Nick Good. Solomon perdeu sua filha, perdeu sua esposa e agora se mudou para longe do povo. Ele tá numa casa um pouco mais isolada do povo. Ele tá tentando plantar sua própria comida, ele torce para aquela terra ser boa, ser uma terra que ele possa colher, ter o que colher, né, porque ele já plantou, ter o que colher e poder viver em paz, já que o cara perdeu quase tudo que ele se importava. E a Sarah costuma levar um pouco de comida, costuma conversar com ele, costuma cuidar do Solomon. Mais tarde, mais ou menos ali de madrugada, os jovens se juntam na floresta, bebem e fazem coisas bem safadas. Sarah e sua amiga se pegam e alguém vê. E só atualizando vocês, se você tá me perdido, tá? Todos os atores estão interpretando seus antepassados aqui nesse filme, tá? Então você tá vendo rostos conhecidos é porque eles estão interpretando seus antepassados. Continuando aqui, tá? Voltando ao ponto onde parei, a Sarah e sua amiga estão lá na floresta, tudo, fazendo todas aquelas coisas, e alguém vê as duas, né? Imagina, em 1666, duas meninas tendo um caso. Imagina o que vão pensar. No dia seguinte, começa um caos na cidade. A comida começa a ficar podre, a água no poço, eles acham um cachorro morto, o pastor enlouquece e mata 12 crianças, os moradores entram em pânico e começam a tentar achar quem é o culpado disso tudo. O Solomon, após ver que as crianças foram assassinadas pelo pastor, mata o pastor e as coisas começam a ficar cada vez pior. A cidade acha que tá amaldiçoada, que alguém jogou um feitiço ou que alguém é o culpado disso tudo. Eles tentam achar o culpado e quem é acusado, obviamente, são a Sarah Fier e a sua namoradinha. Pastor matando criança, cachorro morto no poço, diabo à solta, só porque duas meninas estão junto? Faz sentido. Com certeza, lógica. Mas enfim, elas são perseguidas por todos. A Sarah foge para pedir ajuda à bruxa, mas a bruxa está morta e seu livro foi roubado por alguém. Sabe quem foi? Ele mesmo, Solomon, que após só desgraça acontecer em sua vida, decide fazer um acordo. A terra onde ele mora seria um lugar bom. A terra onde ele mora se tornaria, mais tarde, Sunnyvale. Seria uma cidade boa. Tudo daria certo, mas em troca, Shadyside seria sacrificada. E esse é o motivo dos assassinos irem lá e matar uma
de gente, porque é a conta que tem que fazer. Para Sunnyvale ganhar, Shadyside tem que perder. Para Sunnyvale ganhar, ele fez uma troca dando Shadyside. Por isso que Shadyside é uma cidade tão ruim. No combate contra Salomon, sem querer querendo, porque o Salomon fala que não queria fazer isso, mas sem querer, com uma faca acaba cortando a mão de Seraphir e depois a entrega pro povo, que decide a matá-la. Mas antes de morrer, Seraphir promete vingança. A Dina volta pro seu corpo e nossos protagonistas fazem um plano para matar o policial Nick Code. Eu quero ver isso, como eu vou matar um policial e não ter consequência nenhuma. Vão lá, vão matar o policial da cidade e daí vão falar o quê? Todo mundo vai falar, boa, eu acredito na maldição da bruxa, claro que ele fez um pacto, ele e o ancestral dele. Eles precisam matar o Nick Code para acabar com a maldição da cidade, já que o Nick Code e toda sua família ainda continuam fazendo essa espécie de pacto e a cidade de Shadyside vai continuar cada vez mais sofrendo. E eu cansei de narrar esse filme, então agora eu vou mostrar o final dele. Dina! Leva eles pra longe de mim! Ela conseguiu, porra. No final eles derrotam o policial e final feliz. E uma curiosidade bem interessante é que quem dirigiu essa trilogia foi Lake, eu não sei como se pronuncia, mas Lake Chaniak, que já foi casado com Ross Duffer, que é um dos meus Duffers de Stranger Things, criadores dessa série, que é uma das minhas séries favoritas, não uma das favoritas, mas a favorita. E ela fez aí, essa diretora aí, que já foi casado com o Ross Duffer, fez esses 3 filmes bons e divertidos. Gostei bastante, talvez o dedo dessa mulher em Stranger Things foi muito bom também, porque ela sempre esteve no set de Stranger Things, mas ela nunca recebeu nenhum crédito. E olha uma curiosidade interessante, após o divórcio dela, escreveram a 5ª temporada de Stranger Things, e a 5ª temporada, se você assistiu, você viu que foi bem ruim. Então, será que ela teve a ver com isso? Será que ela ajudava ali, mas não recebeu os créditos? Só uma teoria que eu li na internet, mas enfim, esses 3 filmes são muito interessantes, divertidos, muito bons. Eu gosto bastante desses 3 primeiros filmes. O elenco é meio conhecido, né? Porque tem uns atores de Stranger Things que são a Maya, que aparece bem pouquinho, a Rob Stranger Things aparece bem pouquinho, a Sadie Sink é um pouco mais consolidada, principalmente em 2026, onde ela vai participar de filmes da Marvel, então ela vai ganhar ainda mais uma certa mídia. Então tem nomes bem interessantes nesse elenco. Gosto bastante do elenco, gosto bastante da história e fez sucesso. E como você sabe nesse canal, tudo que faz sucesso ganha uma continuação. Então a gente ia ter um 4º filme. Os 3 filmes foram lançados em 2021, semanalmente, bem diferente, né, do comum que a gente vê. E a continuação chegou lá em 2025 com Rua do Medo, Rainha do Baile, aonde conhecemos a Laurie, que quer ser rainha do baile. Essa é a meta de vida dela. Enquanto outros querem fazer algo de relevância na vida, sei lá, estudar, se formar em algo, ter uma família, ou sei lá qual é o sonho das pessoas. A Laurie, o sonho dela é ser rainha do baile, porque a mãe dela é pra ser rainha do baile, não foi? Continuando aqui a história, a Laurie, ela quer ser rainha do baile, ela é a protagonista, e tem mais 5 meninas que também querem ser rainha do baile. E uma dessas meninas que quer ser rainha do baile é a Tiffany, e essa Tiffany faz bullying com a Laurie. A Laurie sofre bastante o filme, ela é bem coitadinha mesmo, ela não é vista por ninguém na escola, ela trabalha de garçonete, e eu não entendo porque ela sofre bullying, porque ela é bem bonita e parece bem gente boa também. Sim, eu tô falando que só gente feia sofre bullying? Sim, tô falando isso mesmo. Desculpa, se você sofre bullying é porque você era feio, porque a Laurie, não entendo, não faz sentido ela ser bonita e sofrer bullying. O pai da Tiffany, se você conhece ele de algum lugar, isso é o pai da Tiffany, primeiramente, né, apresentava esses dois. E a história do filme, Caio, qual que é a história desse filme aí, do Rainha do Medo, Rua do Medo, Rainha do Baile? Qual que é a história? Eu, sinceramente, me esqueci, porque esse filme é uma merda colossal, meus amigos. A menina é pobre, toda estourada, ela quer ser rainha do baile, no dia do baile, todas as concorrentes começam a morrer. Essa é a história. Alguém começa a matar as concorrentes dela e também estão atrás dela. Então todas as pessoas estão correndo na rainha do baile, tá correndo sério risco de vida. Todas morrem, menos a protagonista e a valentona chamada Tiffany, que são vizinhas. E a protagonista, a polícia chega no local, né, depois de matar quase todas a polícia chega lá, depois que todas as rainhas do baile, as meninas morrem, só fica a Tiffany e a protagonista, e elas vão lá pra casa, né, porque não vão ficar sozinhas após esse trauma que elas viveram. Mas olha que legal, quem estava matando todas as meninas era o pai da Tiffany, porque ele estava matando as rainhas do baile
para filha dele ganhar. Que motivação foda, né? Que merda, cara, que merda. Imagina as pessoas perguntando por que ele tá na cadeia. Por que, cara, você tá na cadeia? O que aconteceu? Qual crime você cometeu? Ah, eu matei um monte de menina adolescente, ou só pra minha filha ser rainha do baile. Que lixo, cara, que porra de motivação que é essa, meu irmão? Que é isso? Como assim? Por quê? Por quê? Meu Deus do céu. No final, o protagonista tá na casa dos assassinos, porque depois ele descobre, né, que o pai da Tiffany é um assassino, e a mãe dela também é um assassino, a mãe da Tiffany, e a Tiffany também quer todo mundo matar ali, e no final... Lixo. Você não é ninguém. Eu sou a Laurie Granger, porra. Esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Ele é uma merda gigantesca. E olha isso aqui. Todo o acontecimento do filme se passa antes do primeiro Rua do Medo. Porque lá no primeiro Rua do Medo não é citado nada, nenhum desses acontecimentos. Você tinha um monte de assassinos ali, um monte de história pra contar, e você decide contar logo, inventar uma história nova, uma história merda ainda. Sabe o que parece? Parece que esse filme aqui não era um filme de Rua do Medo. Parece que é um filme de terror normal, que alguém pegou e falou: ei, você vende esse filme aqui pra gente? A Netflix chegou e falou: ei, vende esse filme pra gente, a gente vai colocar o nome dele de Rua do Medo, que é uma franquia que a gente tem, e daí ele vai receber muita mais view aí, né, aqui na nossa plataforma e tal, vai fazer mais dinheiro, vamos comprar esse filme de terror genérico e ruim, lixo, e colocar o nome dele de Rua do Medo 4, só pra gente lucrar um pouquinho, porque é absurdo o nível dos 3 primeiros filmes pro quarto, é ridículo, o quarto é muito feio, tipo, é mais feio que bater na mãe, na avó, na tia. A única coisa boa que tem nesse quarto filme são as músicas, porque como é um baile ali, e o filme se passa, sei lá, 1980 e sei lá o que, tem bastante música boa da época, toca bastante música boa da época nas cenas do baile ali. A única coisa boa que tem no filme, eu acho que o orçamento todo do filme foi só pra conseguir ter as licenças das músicas pra tocar no filme. Acho que o orçamento foi tudo aí, ou enfiaram no rabo de alguém, e não tô sabendo. Não entendi porque não deixaram aquela diretora voltar a fazer os filmes, colocaram esse cara aí que eu não sei o que ele é, o que ele fez, mas ele é um merda, esse diretor aí, só nunca vai fazer nada relevante na vida dele. Pô, tá de sacanagem. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve, porque deu um trabalho assistir todos esses filmes ali, gravar, editar, dá um trabalho que eu vou te contar, então se puder só deixar o like, se inscrever aí. Quero pedir também sugestão de ideia de filme, de série, anime, qualquer coisa, o que você quer ver no canal, manda lá no Instagram que tá aparecendo na tela. Os 3 primeiros, minha crítica aqui, crítica foda de um profissional do cinema, de todo, que o cara que assistiu todos os filmes já de todos os tempos e de todos os dias, um crítico profissional oficial real, que tem 20 diplomas de cinema aqui. Os 3 primeiros filmes são muito bons mesmo, bem divertidos, não são muito bom tipo Perfect, nota 10, 8, 9, não, são nota 7 ali, 6, são filmes bem divertidos de terror, com atores que eu gosto, que eu já falei já que são meus favoritos, que é o caso da série 5, e filmes bem gravados, bem editados, bem roteirizados, filmes bem interessantes. Já o quarto filme é uma merda colossal que eu não entendi porque os mesmos criadores dos 3 primeiros vão voltar pro quarto filme. E na cena pós-crédito do quarto filme até tem aquele livro da bruxa lá aparecendo pra fingir que tem alguma conexão, mas nada relevante, meus amigos. E esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, não sei quanto tempo de vídeo deu até o momento, mas se você chegou aqui é porque você gosta do canal, acompanha o canal, e é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, um forte abraço e se vemos no próximo vídeo aí, e tchau.